Anestesiologistas, residentes e estudantes de medicina de diversas regiões do Brasil participam de sexta a domingo agora da 35ª Jornada Baiana de Anestesiologia. O encontro vai ser realizado em Praia do Forte, litoral do município de Mata de São João, com o objetivo de discutir avanços nas técnicas anestésicas que têm transformado a medicina moderna. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia, a SAEB, o médico anestesiologista Fábio Maron, conosco aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-lo. Fábio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bom? Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui na Rádio à Tarde FM. O que você destacaria como principais avanços nas técnicas anestésicas que serão discutidos nesse encontro agora de sexta a domingo? A anestesia é uma especialidade que avançou muito nos últimos anos, né? Principalmente nas questões de monitorização, né? É o foco principal, onde a gente hoje em dia tem acesso a vários monitores que levam a segurança maior nas condições cirúrgicas dos pacientes. Então, a oportunidade desse encontro é justamente fazer as nossas atualizações do ponto de vista científico e tecnológico também, além do network que a gente faz com os colegas. Esses eventos são muito importantes e a gente está muito entusiasmado com mais uma edição dessa jornada belíssima que vai acontecer em Praia do Forte. Agora, avanços que provocam que impactos novos no conforto, na segurança dos pacientes que precisam de uma anestesia? Esses avanços, geralmente, Jefferson, são monitores, são drogas, né, são técnicas. Por exemplo, a utilização do ultrassom hoje em dia está muito relevante do ponto de vista de monitoramento, de anatomia nos bloqueios para dor, né? Então, esses avanços, ele leva não só a novas técnicas anestésicas, mas também ele tem uma ferramenta que possibilita o anestesista, através de alarmes, ou através de visualizações de estruturas, a gente minimizar ou mitigar erros, mitigar danos aos pacientes. A anestesiologia, ela foca também no controle da dor pós-operatória e crônica também, não é verdade? A gente pode afirmar que o Brasil hoje está num nível ideal de controle dessas dores por meio de técnicas anestésicas ou ainda há lacunas para serem preenchidas? Como é que você avalia o cenário atual hoje do Brasil nesse setor? Então, a gente vem a cada ano, né, a própria sociedade vem estimulando eventos como esse, porque sempre existe espaço para melhoria, né? As oportunidades de melhoria sempre acontecem nesses eventos. Hoje em dia existe uma epidemia mundial do fentanil, né, que é um opioide, principalmente nos Estados Unidos. E geralmente Fentanil? Fentanil, é um opioide. Fentanil. Então a gente aqui tem uma preocupação muito grande com esses psicotrópicos. Existem outras... Por quê? Porque eles podem viciar, eles podem matar, né? Eles causam uma dependência química muito importante para os indivíduos. Então a sociedade se responsabiliza, se preocupa muito com isso, né? Nessa educação de como tratar a dor, principalmente a dor aguda no pós-operatório imediato. Ou seja, há alguns produtos que são questionáveis e utilizados hoje em dia para o controle da dor? A questão não é questionamento, a questão é vigilância, né? Então, assim como existe o mercado negro, né, o mercado clandestino, as drogas ilícitas, essas drogas que são utilizadas pelo profissional anestesista, ela pode ter um escape, ela pode fugir um pouco do alcance. Isso é um problema de saúde dos profissionais de saúde também, já é entendido dessa forma. Sim, isso daí é uma preocupação mundial, uma preocupação das sociedades que utilizam dessas ferramentas, né, e desses produtos para tratar ou para curar ou para anestesiar, né, esses escapes, por isso que existe uma preocupação na vigilância desses fármacos, né? Então isso é muito importante hoje em dia, esse debate. Agora, estão voltando com muita força as pesquisas sobre as chamadas drogas psicodélicas, né? Houve um atraso muito grande, talvez exatamente por conta do preconceito de se buscar todas as possibilidades que essas drogas oferecem para o uso na medicina, vamos lembrar, para o uso científico, técnico dessas drogas, né? Mas agora que a gente está voltando, porque na verdade nós estamos falando de pesquisas que foram interrompidas na década de 50 do século passado, não é isso? Agora, o que é que a medicina está... De que maneira a medicina, a ciência moderna, está se relacionando com essas drogas e com o potencial delas para
ajudar no tratamento de pacientes que têm doenças graves, crônicas, inclusive? Então, essa foi uma boa pergunta. Existia uma preocupação, e existe, como eu falei, no uso recreativo dessas medicações. Com o avanço, né, com os estudos, essas medicações foram utilizadas de maneira controlada, de maneira responsável pelos profissionais anestesistas. Né? Eu posso dar exemplo de vários aqui. Ketamina, né, os próprios opioides, como o fentanil. Né? Então, essas medicações a gente utiliza no nosso dia a dia de maneira muito responsável e técnica. Mas elas também provocam efeitos, dependendo da dose, porque é dose dependente, provocam efeitos recreativos. E aí sim vem a possibilidade dessas pessoas leigas utilizarem, se tiverem acesso a isso. Então, a responsabilidade nossa, a gente está sempre batendo nessa tecla, é justamente a farmacovigilância, ou a vigilância dos psicotrópicos. Hoje, as certificações que existem nos hospitalares e de serviços de anestesia já colocam um pouco mais de preocupação e lupa em cima dessa preocupação nossa, até mesmo com os colegas, né? Porque a gente sabe que o profissional médico, não só o anestesista... Submetido a uma carga de trabalho Exatamente. violenta, muitos plantões, etc. Muita gente termina recorrendo a esse tipo de artifício. Né? Agora, e tem seus méritos um produto como esse que você citou, o fentanol, por exemplo, não é? Fentanil, aliás. Fentanil. Que, além da dor, ele também afeta as emoções, ou seja, provoca sensações de bem-estar e relaxamento, além de aliviar a dor. É um efeito, digamos, que tem seus méritos, ou seja, é um produto que corre o risco de provocar dependência, coisa do gênero e tal, mas tem seus méritos? Sim. O anestesista, ele geralmente, ele lida com todas essas substâncias, utilizando muitas vezes dos efeitos colaterais que essas substâncias têm para fazer com que o paciente seja beneficiado. Então, por exemplo, quando você vai administrar uma dose de opioide, porque todas as medicações, seja o fentanil, seja o hipnótico, como o Propofol, o de Michael Jackson, né, famoso, e outras tantas, a gente sempre calcula através do peso. Então, quando a gente atinge um nível sérico, que a gente provoca um efeito colateral, um efeito desejado para aquele tipo de objetivo, a gente muitas vezes está se beneficiando do efeito colateral da droga para beneficiar o paciente. Não sei se vocês conseguem entender isso. Sim. Por isso que esses mecanismos de monitoramento que o senhor estava falando no começo são cada vez mais importantes, né, para até poder contornar eventuais reações adversas, reações indesejáveis. Né? Imagine um cockpit ou uma cabine de um avião, de um Boeing. A gente sempre faz uma analogia, a anestesia com a aviação. Né? Então imagine que lá nos anos 50, os aviões eles não tinham tantos recursos, né? Você entra, por exemplo, no helicóptero, você se sente como se estivesse dentro de um Fusca. Você entra num avião menorzinho, você já se sente um pouco mais seguro. Você entra num Boeing, então tá todo aquele painel. Perfeito, né? Então a gente, quando está fazendo uma anestesia de grande porte, no hospital que tem um recurso de monitoramento, a gente se sente de fato como um piloto de avião ali. Existem um painel, né, ali onde tem os alarmes que a gente consegue setar de acordo com o paciente, porque nem todo mundo tem o mesmo alarme, né? Sim. A sua pressão não é igual a minha, que não é igual a dele, né? E assim por diante. Então a gente seta lá na programação os alarmes e aqueles alarmes vão direcionar a gente ou vão alertar a gente numa condição que tenha escapado na dose, por exemplo. A mesma coisa é o hipnótico. Hoje em dia a gente usa o hipnótico como Propofol, volta à questão, né, do Michael Jackson, onde a gente coloca uns eletrodos cerebrais que a gente controla a nível de profundidade da sedação. Então isso é um avanço tecnológico. Eu consigo colocar você para dormir hoje e tenho certeza absoluta que você está dormindo, porque não só eu estou olhando clinicamente você, mas eu estou com um painel de monitor me dizendo ali qual a profundidade que eu estou atingindo você. Sobre a eficiência, Jeff, que melhor pode responder isso, não é um anestesista, não, um polifraturado. Eu sei bem como é isso, viu? Vocês já passaram por isso, né? Aí a gente sabe a importância que é, mas também o que o senhor falou, a sensação da dependência vem muito rapidamente. Eu passei por uma experiência parecida, fui polifraturado 28 anos atrás e quando alguém encostava na cama já doía. Então você quer tomar o remédio para se ver livre de dor. E tem aquela outra coisa também, quando você acorda no meio da cirurgia. Isso aconteceu comigo. O cara estava operando a bacia, a máquina furadeira furando o osso, sentia aquele cheiro de queimada e gritei, ó, tá doendo! Mentira, não estava doendo. Nada, mas acordou. Já apagou na hora. Pronto. Esse relato me incomoda demais porque isso é tudo que a gente não quer que o paciente tenha. Mas pode acontecer, de fato, né? Por isso que vem essas questões de monitorização. Se acordar cheio de tubo, travado igual a Jesus Cristo ali, é uma coisa de louco. Tudo que acontece em anestesia, a gente faz uma análise retrospectiva e vai em busca de melhorias dos processos.
Então, por exemplo, alguém acordou um dia e viu a necessidade de que se tivesse um monitor para que você não acorde naquele momento. E assim por diante. Então, tudo que a gente faz na anestesia, né, medicina em geral, mas em anestesia, porque o avanço é muito rápido e a responsabilidade é muito grande, então tudo que a gente faz é baseado em alguma experiência ruim que houve no passado. Agora, me responda uma coisa, doutor Fábio. Se é uma atividade tão essencial na medicina, não se faz nenhuma cirurgia sem um anestesista, por que é como é que eu vou dizer, um nicho da corporação que é tão pequeno, tão fechado? Tem dificuldade para formar anestesiologistas aqui? Não, a dificuldade... Vocês terminam tendo um poder enorme, né? Na hora de negociar os contratos aí, quando a turma da anestesia bate na mesa... a anestesia ainda é assim uma sociedade de especialidade muito unida, né? Unida porque, como todo grupo, né, que a gente passa por dificuldades de responsabilidades e é uma luta dos nossos antepassados, né, dos nossos diretores do passado. Então a gente termina que discute muito em grupo, né, os nossos eventos, as nossas responsabilidades. E não dá para ser divulgado muito isso. Então talvez essa união venha disso, né? Eu não diria poder, eu diria mais um senso de responsabilidade absurda que existe entre a gente. E a dificuldade de formação, na verdade, a gente está em busca de formação de qualidade, né? A gente não pode sair colocando colegas profissionais, né, sem ter uma formação ideal. Qual o caminho formativo de uma pessoa que conclui o curso de medicina e quer se especializar em anestesiologia? São 6 anos de medicina, né? E hoje em dia são 3 anos de residência médica, obrigatório, né? 3 anos fazendo só anestesia. E aí, dentro desse processo de 3 anos, você vai aumentando o nível de complexidade. Você pode fazer um R4, que é um 4º ano, só de dor, por exemplo, e de outras tantas subespecialidades, né? Então é mais ou menos por aí a trajetória. Maravilha. Fábio Maron, médico anestesiologista, também presidente da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia, falando conosco também a propósito desse encontro previsto para agora, de sexta a domingo, a 35ª Jornada Baiana de Anestesiologia, que será realizada em Praia do Forte, litoral norte aqui do estado, e que vai estar discutindo os avanços no setor. Fábio Maron, muito obrigado, sucesso aí nesse evento e traga as novidades para a gente depois. Será sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado e até uma próxima. Agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos vocês e um bom dia. 8h48 na tarde firme.